Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao culto do Evangelho no Lar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ó, o Cícero foi o primeiro a entrar. E aí, Cícero? Boa noite, boa noite. Bem-vindos. Ó, a Rô, irmã do Galo. Oi, Rô. Acesse, querida. Acho que foi o Luiz Viola que falou áudio ótimo. Acho que foi o Luiz. E aí, Luiz, tudo bem? Graças a Deus, então, gente. Então, já que o áudio tá bom, a gente pode começar. Acho que hoje foi uma das primeiras vezes, pessoal, que eu esqueci de colocar o número do culto. Acho que é 84, se eu não me engano. 84. Hoje eu realmente não lembrei de checar. Acho que nós estamos hoje no culto de número 84. Então, iniciando este culto, na bênção de Jesus. Para quem está acompanhando conosco já sabe como é a dinâmica. Para quem não sabe, nós estamos passando pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós estamos iniciando as instruções dos Espíritos do capítulo 16. Que é o item de número 9 da comunicação do Espírito de Pascal, dada a Allan Kardec em 1860. Deixa eu ver em qual cidade. Nossa, na cidade de Genebra, na Suíça. Maravilha. Quer dizer mais alguma coisa? Não, vamos à oração. Bom, gente, então nós faremos uma prece e depois nós entramos no texto propriamente. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui nesta noite. Na noite de hoje, com muito respeito, com muito amor e com muita felicidade, nós todos nesta hora voltamos os nossos pensamentos para a figura excelsa da nossa Mãe Santíssima, rogando a ela as bênçãos em nosso favor, implorando a Maria de Nazaré a presença aqui conosco, sempre implorando para que ela esteja ao lado das mães que sofrem na face da terra. E mais uma vez, com muito amor, nós dizemos: Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Mais uma vez, Santíssima, nós nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, pedindo o Teu socorro, pedindo a Tua misericórdia. E acima de tudo, Mãe, nós pedimos para que a Senhora saiba conduzir os nossos corações com as forças que provêm do Teu coração, para que nos momentos de testemunho extremo, nas horas em que nós estivermos passando pelas dificuldades do mundo, para além de receber do Teu coração, como foi com Chico Xavier, a informação de que isso também passa, nós pedimos o Teu auxílio para que no momento da dor, da aflição, do choro, do desespero, nós saibamos, como a Senhora fez, vendo Teu Filho pendendo a cabeça inerte naquela cruz, também de joelhos, todos nós, dizermos a Deus: Senhor, eis aqui os Teus servos, cumpra-se em todos nós, segundo a Tua vontade.
Nós te amamos, Santíssima. Nós te amamos, Jesus. Por favor, estejam conosco, agora, aqui, no momento de estudo e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Deixa eu colocar aqui. Bom, gente, então nós vamos começar com essa mensagem do Espírito de Pascal, dada na França, aliás, na Suíça, desculpem, na cidade de Genebra, no ano de 1860, e que Allan Kardec escolheu para ser a primeira mensagem das Instruções dos Espíritos, desse capítulo 16. E o título da mensagem é A Verdadeira Propriedade. João Pedro vai ler para nós, a gente vai comentando. Tá. Bom, pessoal, então vamos entrar no texto. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Já começa com uma frase maravilhosa, definindo o que é a verdadeira propriedade. Aquela história, né, que é da sabedoria popular, que caixão não tem gaveta, né? Exatamente. Então, só nessa primeira frase aí já dá para a gente filosofar um pouquinho. O que nós levamos deste mundo? Eu acho que se todos nós na Terra pudéssemos fazer essa pergunta todos os dias, vamos supor, fazer igual Santo Agostinho nos recomendava, a reflexão noturna. Como foi, né? Como foi o meu dia? Está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Essa proposta de Santo Agostinho. Como foi o meu dia? O que eu fiz de errado? Exatamente. O que eu fiz acertadamente? E no que eu posso melhorar amanhã? Exato. E uma das perguntas que vai estar nessa reflexão é justamente essa. Se eu desencarnar agora, nesta noite, o que eu vou levar para a outra vida? Certamente não serão seus bens materiais, certamente não serão as suas posses terrenas, nem mesmo o seu corpo físico você vai levar. As suas roupas, para as mulheres, as suas joias, os filhos. Quem tem filhos vão levar junto? Não vão. Exatamente. Os filhos vão continuar vivendo aqui nesse mundo. Marido, mulher, propriedades, bens, fazendas, nada disso se leva neste mundo. Então, isso que nós temos no mundo não é a verdadeira propriedade. É um empréstimo divino para a nossa evolução, para a nossa experimentação, para o nosso progresso espiritual. São talentos que Deus nos empresta, porque eles são todos de Deus. Agora, o que nós efetivamente vamos levar? Aí vem plena propriedade. Que é a propriedade plena, a verdadeira propriedade, a propriedade plena. Você leva seus sentimentos. Exato. Você leva sua cultura. Exato. Você leva seu intelecto, aquilo que você lutou para expandir. Exato. Estudando, se aperfeiçoando numa profissão, numa atividade, não é? A sua maneira de ser, de tratar as pessoas, exato, a sua alegria ou a sua tristeza, exato, a sua boa vontade ou a sua má vontade, a sua virtude ou o seu vício, tudo isso faz parte da verdadeira propriedade do espírito. E quando ele deixa o corpo físico na Terra, e deixando o corpo físico, ele deixa todas as suas posses transitórias, tanto sentimentais quanto físicas, né? Ele vai levar consigo a sua maneira de ser, o seu jeito, a sua personalidade, a sua cultura. Se tiver muita cultura, ele vai continuar tendo muita cultura. Se não tiver cultura alguma, também vai continuar sendo sem grandes voos intelectuais. Mas o que mais importa é o sentimento. Quanto mais ele tiver amor, caridade,
fraternidade no coração, maior o seu galardão no céu. A gente fala céu, mas nós espíritas entendemos como os vários planos espirituais, né? Uma vez Chico Xavier falou comigo, e essa frase é outra frase icônica, que ele disse: aquele que consegue perdão, atingir aquela condição de perdão daqueles que agiram contra ele aqui na Terra, quando desencarna, tem as portas dos céus escancaradas. Isso é lindo demais. Abertas para ele. Quer dizer, o perdão, sim, uma grande conquista. Grande conquista. Do Quem espírito. conquistar o perdão, redimiu, salvou. Vamos prosseguir a leitura ou você quer falar? Eu acho muito interessante, gente, quando ele traz esse conceito de plena propriedade, porque eu acho que é um conceito sobre o qual nós devemos pensar, como o Geraldinho disse, diariamente. E todo o contexto de caridade, ele vai conosco depois da morte. A gente permanece com esse saldo positivo, com esse, como o Emmanuel fala, com essa remuneração espiritual, literalmente falando de patrimônio, de propriedade. Isso é nosso. Outra frase do Chico: todo bem que nós fazemos aqui na Terra é nosso advogado em toda parte. Então isso a gente adquire. E é uma beleza pensar assim. Enquanto o Geraldinho estava falando, eu estava pensando nas boas memórias, a maravilha que é levar boas memórias, boas lembranças com as pessoas que você ama. Isso é uma maravilha, gente. O quanto nós devemos valorizar isso. De repente, a pessoa nunca valoriza um bom café da manhã que ela tem ali em família, um bom almoço com as pessoas que ela ama, mas quando ela desencarnar, ela vai perceber o valor de um bom momento aqui na Terra, de partilhar uma mesa com comida com as pessoas que nós amamos. Isso é tudo aqui na Terra, porque é o que a gente leva com a família, com as pessoas amadas, com os amigos queridos. Isso é o que a gente leva. Eu e o Geraldinho ficou até refletindo assim, porque eu vi que a Cé estava aqui. Alguns dias nós tivemos um momento maravilhoso numa praça lá em Pedro Leopoldo, e a gente ficou refletindo como é bom você poder partilhar a vida com as pessoas que você ama e fazer essas lembranças e sem qualquer preocupação com as possibilidades materiais do momento. Porque muitas vezes é na simplicidade que a gente tem os momentos mais felizes, dos quais a gente se lembra com muito carinho. A gente precisa olhar para a vida pensando qual é o patrimônio espiritual que eu estou adquirindo, que eu estou construindo. E lembrando, gente, que quando ele fala aqui plena propriedade, quando a gente pensa em patrimônio espiritual, nós estamos falando de dívidas e de aquisições espirituais que nós vamos fazendo positivas para quitar essas dívidas. Então, que seja um patrimônio positivo no momento do nosso desencarne. E pensar que isso é o que a gente leva e que essa reflexão é uma reflexão profundamente espiritualista, para além de espiritual, espiritualista, que muda as nossas vidas e faz com que todos nós tenhamos um ponto de vida sobre o que nós estamos fazendo aqui totalmente diferente, porque é como Jesus fala: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, porque o nosso sentimento no plano espiritual é onde nós vibramos. Então, por isso que Emmanuel vai falar no Pensamento e Vida que o coração é a face do espelho da vida, quando ele diz pra gente que a mente é o espelho da vida em toda parte, o coração é a face, que vai refletir o ambiente espiritual em que nós estejamos inseridos. Então, tentar viver a vida para construir essa propriedade maravilhosa, plena, que é o que a gente leva, é o objetivo de todo espírita, de todo cristão. Bom, prossegue então a mensagem dizendo: do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Então é exatamente isso. Tudo aquilo que nós temos ou guardamos temporariamente sob a nossa guarda aqui na Terra, que nós recebemos quando nascemos, a começar do próprio corpo físico, dos familiares, né? O pai, a mãe, os irmãos, os avós, depois a casa, o lar, o ambiente material onde você vive, seja ele uma tapera ou uma mansão, a profissão, né? Depois, já como criança, os seus brinquedos, na adolescência, os seus gadgets, depois na juventude, a profissão que ele vai exercer, a carreira que ele vai seguir, o escritório,
o consultório, a repartição pública, onde ele vai trabalhar, todo o ambiente em torno. E o fruto do seu trabalho, que ele vai adquirir bens, ele vai favorecer a família, ele vai investir o seu dinheiro, tem uma caderneta de poupança, tem um investimento aqui ou ali, tudo isso cessa na hora de saída. Ele deixa na hora de partir, né? E os familiares é que vão usufruir, porque na outra reunião eu lembro que o João fez frisar a frase que Kardec colocou, né, que Deus, quando aprouver a sua soberana vontade, tira esses bens, desloca a propriedade desses bens. Incessantemente, a hora que ele quiser. A vontade de Deus é soberana, não é? Nós não sabemos o dia que nós vamos deixar esse corpo, o dia que nós vamos partir. Então, temos que fazer essa reflexão. Estamos, entre aspas, usufruindo de um empréstimo que é compulsório. Ele é um empréstimo que vai ser retornado ao verdadeiro dono dele. Necessariamente, né? E o Espírito prossegue. Desde, porém, que é forçado a abandonar tudo isso, não tem a posse real das suas riquezas, mas simplesmente o usufruto. Acabei de falar. Tem me antecipei, né? Tudo que nós temos, a roupa, a joia, o óculos, o carro, o escritório, a casa, o lar, o sofá, a televisão, o celular, tudo é usufruto. Que possui ele então? É a grande questão, grande pergunta. O que nós possuímos? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é do uso da alma. Aí ele vai citar. Vai discriminar. O que é do uso da alma? Primeiro, a inteligência. Essa é nossa, ninguém vai tirar. Ninguém tira. A liberdade, por exemplo, de agir, de pensar. Ninguém vai. A gente pode estar numa ditadura, mas a sua liberdade de pensar, ninguém vai lhe tirar. Não é? Os conhecimentos que você adquiriu, ninguém vai te tirar esse conhecimento. Porque você fez um trabalho de esforço, de estudo, de preparação, de busca, que resultou em atingir um conhecimento que você não tinha antes. E nisso entra a valorização da doutrina, exatamente, da literatura. Daí porque nós todos somos diferentes, embora sejamos todos filhos de Deus. Porque Deus, a sua lei suprema, que Jesus expressou numa frase, a cada um será dado segundo as próprias obras, por detrás dessa frase magnífica de Jesus está a meritocracia. A cada um será dado segundo as próprias obras. Tanto no sentido positivo, no sentido do mérito, quanto no sentido do demérito. Se a pessoa agiu mal, ela vai ter de retorno o mal que ela fez aos outros. Segundo as suas próprias obras. Se ela agiu no bem, com amor, com caridade, com justiça, com perdão, ela vai ter de retorno esse bem. Então, isso é da alma. As qualidades morais, resumindo. Tudo o que nós pudermos amealhar de qualidades morais, que são fruto da ética da nossa ação, dentro dos parâmetros daquilo que nós elegemos como nossa moral, aquilo que nós, espíritas cristãos, elegemos, né, como nosso padrão moral, como nosso modelo e guia, que é Jesus Cristo de Nazaré e seu evangelho de amor e sabedoria. Então, isso ninguém vai nos tirar. Pessoal, eu acho muito interessante esse momento em que Kardec faz essa afirmação aqui, e eu quero frisar isso porque nós precisamos valorizar a literatura espírita. Porque, gente, quando você lê um livro espírita, você sai transformado daquela experiência e ninguém vai te tirar aquilo.
O livro espírita traz para os nossos espíritos conhecimentos espirituais e uma possibilidade de avanço moral que nenhum outro tipo de livro traz. E nós espíritas que temos o codificador nos dizendo: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, o ordenamento vai depender da tradução. Então a gente precisa seguir esse conselho para ter, de fato, um olhar real sobre isso. O Geraldinho, muitas vezes, quando nós estamos nas reuniões espíritas, ele gosta de fazer essa pergunta: quem leu tal livro? Quando a gente está falando de há 2000 anos, ou dos livros de André Luiz, e muitas vezes ele fica muito decepcionado com a quantidade de pessoas que levantam o braço. Nós espíritas, quando a gente olha um texto como esse, precisamos ter um olhar de extrema valorização sobre o livro espírita, sobre a literatura que foi concebida por intermédio da psicografia de Chico Xavier. O Chico deixou para a gente um tesouro maravilhoso, do qual a gente precisa tomar essa verdadeira posse, porque ele deixou para a gente um bem que verdadeiramente pode ser nosso em termos de aquisição espiritual. Então, quando eu vejo Kardec falando aqui, eu quero realmente, principalmente, frisar que nós espíritas precisamos ter esses olhos muito abertos para a valorização da literatura espírita. E aqui o espírito de Pascal vai dizer que tudo aquilo que é do uso da alma, ou seja, a sua inteligência, o seu conhecimento e as suas qualidades morais, tudo isso é o que ele traz e leva consigo. Quer dizer, aí tem outra questão também. Muitas das nossas aquisições são pretéritas. Nós já trazemos de outras vidas para esta encarnação. Daí as aptidões que nós vemos nas crianças para esse ou aquele pendor, não é? Crianças muito inteligentes, com uma vivacidade intelectual em tenra idade, elas são logo observáveis, né? Os pais, os avós, os amigos. E a gente até mesmo vê no centro espírita isso. Lá na evangelização infantil, lá na juventude espírita. Tem crianças jovens fora da curva. Realmente fora da curva. Já trazem uma maturidade que não é desta vida. Então, da mesma forma, aquilo que a gente puder aumentar em qualidades morais, em conhecimentos, em virtudes e na nossa inteligência e na nossa cultura, nós levaremos conosco. E o Espírito diz, isso, né, ninguém lhe pode arrebatar. O que ninguém lhe pode arrebatar. A pessoa mais poderosa do mundo não vai poder te usurpar aquilo que te pertence na sua alma. Essa é a beleza do dom espiritual, gente. Essa frase aqui é muito bonita e me faz lembrar o salmista no Salmo 23, quando ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Falando de Deus. Essa é a beleza do que é espiritual. Você pode passar por qualquer experiência material, pelo vale da sombra da morte na terra ou nas regiões espirituais difíceis. Quando você tem esses dons, ninguém te tira. A felicidade, a gente já refletiu muito sobre isso aqui, a felicidade como dom espiritual, ela é absolutamente independente das condições externas, e vejam como isso deve estimular os nossos espíritos a querer essa felicidade que nada abala. Quem não gostaria de ser feliz incondicionalmente, independentemente de qualquer condição externa? Isso é o que o Espiritismo, Jesus, nos oferece. Exatamente, isso é muito importante. Agora eu acabei de me lembrar que uma grande aquisição é a fé. A fé, nossa. Não é? A fé é uma força motriz, né? que nos impulsiona para a frente, para o mundo melhor, para a esperança, para a certeza de que todo sofrimento passa. A gente pode estar no pior momento na vida, mas se você tem fé, você é capaz de transpor as montanhas dos obstáculos e vencer o mundo, assim como Jesus o fez, assim como Paulo de Tarso fez, Maria de Magdala, Maria de Nazaré, Chico Xavier, tiveram momentos tão difíceis nas suas vidas terrestres e, no entanto, tiveram essa força extraordinariamente poderosa que é a fé e que os levou adiante a realizações impensáveis e que acabaram lhes arrebatando mesmo aos céus, porque, como aqui diz, né? O que ninguém lhe pode arrebatar, ninguém lhe pode tirar,
o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Porque essas qualidades morais, gente, aquilo que a gente adquire de amor, de sabedoria, de caridade, de renúncia, de esperança, de perdão, de alegria de viver, nossa, no mundo espiritual, certamente teremos pelo centro. Exatamente. Não é? Isso é muito bonito. Prossegue o Espírito dizendo, depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Note bem, não a riqueza do mundo, mas a riqueza espiritual, moral. Riqueza de virtudes. Então, o que nos compete? Qual que é o nosso foco? Qual que é o nosso objetivo de vida? A gente vê tanta gente perdida aí no mundo, não sabe a que veio, não sabe o que está fazendo aqui, não tem ideia de qual seja o seu objetivo de vida. A gente pergunta qual que é o seu objetivo de vida. A pessoa não sabe dizer, não sabe responder. Ah, eu não tenho objetivo. Isso é uma tristeza, gente. Como que não tem objetivo? O nosso objetivo de vida tem que ser este, de privilegiar os dons da alma, os patrimônios morais da alma, que são esses aqui listados por Pascal, aliás, né? A inteligência, a sabedoria, os conhecimentos, as qualidades morais, as virtudes, a fé, a esperança, o amor. Isso é o motivo móvel que nos trouxe a reencarnação. É esse objetivo, é esse tesouro que as traças não corroem, que os ladrões não roubam e que a ferrugem não destrói também. Exatamente. Que nós precisamos perseguir. E por isso que aqui o Espírito fala, nós devemos sair daqui mais ricos dessas questões, dessas riquezas morais, do que quando chegamos. Por quê? Daquilo que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. E quando o Geraldinho estava falando disso, gente, e não obstante nós estarmos falando dessa questão de patrimônio, de chegada, de partida, eu me lembrei da conversa de Maria Madalena com Jesus, quando ele fala para ela, se você amar, você vai começar a penetrar nos mistérios da vida. Então, gente, como o Geraldinho falou, a alegria, a felicidade de alguém que perdoa, o mundo nem conhece. Aí não adianta a gente buscar parâmetro disso no mundo, porque o mundo não conhece essa beleza do Espírito, ainda não conhece, é um mistério. Agora, aqueles que chegaram lá, por exemplo, o Geraldinho teve o privilégio, a maravilha de conviver com o Chico. Aqueles que chegaram lá, eles têm uma outra percepção de tudo, porque eles entram num patamar de mistério da vida que, para a maioria de nós, ainda não é uma realidade. E de liberdade. De tudo. Porque a verdade é que quando você não perdoa, quando você tem ódio, raiva, rancor, mágoa de alguém, você se prende a essa pessoa. Você não se liberta. E quando você perdoa, você entrega a pessoa a ela mesma. Deus te abençoe. Eu vi muito o Chico fazendo isso, né? Vai com Deus, meu filho. Deus te abençoe. E isso era libertador para o Chico Xavier. Muitas pessoas fizeram mal ao Chico Xavier. E ele fez esse movimento de abençoar essas pessoas, mas também nem conviver com elas. Porque algumas delas fizeram tiveram compromissos bastante sérios com a mediunidade, com a doutrina espírita, com a pureza do ensinamento do Cristo, de que não devemos cobrar para falar de espiritismo, de doutrina, de evangelho, de Jesus, não é? E essas pessoas se complicaram na sua história. E o Chico se apartou delas, abençoando-as, mas também se apartando delas. Então, isso é libertador, né? Mas eu não sei se você pode comentar sobre isso. O que eu estou falando, assim, que essas pessoas como o Chico, né, você teve a possibilidade de conviver com ele, eles têm acesso a um tesouro que o mundo não conhece. Que eles estão literalmente em outro patamar. A consciência deles absorve uma realidade que é tão maravilhosa que o mundo não pode conhecer. Você viu isso? Eu vi muito isso, né?
Uma vez o Chico estava conversando comigo, só nós dois, na sala de jantar dele, já era altas horas da madrugada, e nós estávamos falando justamente sobre a fé. E ele falava, e eu fiquei ali ouvindo e ficando imaginando que homem extraordinário é aquele, né? É esse, né? Na hora. E ele falava assim, Geraldinho, eu tenho uma fé, mais uma fé tão grande em Deus, nosso Pai Celestial, nosso Criador, né? Que pode acontecer qualquer coisa comigo. Pode acontecer qualquer tragédia, qualquer doença no meu corpo físico. Esta casa, esse telhado, ele fez assim com a mão, esse telhado pode cair sobre a minha cabeça nesse momento, que a minha fé não se abala. Olha aí. E eu, naturalmente, em tom de brincadeira, né, virei para ele e disse, Chico, pelo amor de Deus, você me avisa para eu dar no pé, né? Mas isso foi brincadeira, gente. E ele riu muito, mas a beleza desse momento, né, dele externar esse tesouro, que ninguém... É um lugar que... O mundo não conhece. É um lugar de paz. Exatamente. Que ninguém conhece. Exatamente. Só quem atinge esse lugar. Maravilhoso isso, gente, porque um testemunho como esse que o Geraldinho está dizendo do Chico, isso é para motivar a gente a querer as coisas do Espírito e não as coisas da matéria. E às vezes você perde tempo com mesquinhez. Entendeu? Exato. Não é? Eu tenho um advogado amigo meu que fala que, olha, as famílias brigam até pelo colchão do pai que morreu. Que é uma coisa assim ridícula, né, gente? Vamos pensar. Bom, você quer ver essa frase aqui, ó? Quando um homem... A gente está aqui, né? Resultará sua porção futura. Então, quando um homem vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Olha aí que perfeita essa analogia. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura e fazei provisão de tudo quanto ali vos possais servir. Kardec, não é o Espírito, é verdade, é o Pascal. Mas olha a beleza do ensinamento do Espírito, gente, que beleza, que analogia lúcida para nós entendermos o que ele quer dizer. Então a gente tem que se preparar mesmo para a aquisição desses bens morais, intelectuais, culturais, emotivos, né, do nosso mundo, também das relações sentimentais, do amor, da caridade, da fraternidade, da solidariedade cristãs, porque também eu me lembro da frase, né, granjeai amigos, que está no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas. Granjeai amigos. Com as riquezas do mundo. Com as riquezas do mundo, utilizando-se das riquezas do mundo, nós podemos granjear amigos. Porque quando a gente faz um bem a alguém sem pedir nada em troca, sem exigir taxas de reconhecimento, taxas de gratidão, você faz o bem pelo bem, esse alguém que foi beneficiado, você conquista um amigo, na maioria das circunstâncias. E não é só este amigo, porque esse amigo tem mãe, tem pai, mentores, tem avós do mundo espiritual, às vezes esposa, filhos, protetores, que vão passar a te olhar com bons olhos. Exatamente. Olha, aquele fulano fez bem ao meu tutelado, exatamente, ao meu protegido. Vamos ver se ele precisa da minha ajuda em algum campo. Exatamente. Né? Por isso que há aquela célebre frase de Emmanuel que diz o seguinte, que o bem que você faz, seja onde for, a alguém, será o seu advogado em qualquer parte. Exatamente, a gente comentou ela, né? Exatamente. Eu concordo totalmente com o Geraldinho, pessoal, e nesse momento em que Jesus está falando sobre a parábola do administrador infiel e traz essa frase no Evangelho de Lucas, a respeito da qual o Geraldinho estava falando aqui, para usar as riquezas do mundo para granjear amigos, e ele diz, porque estes vos receberão nas moradas celestes, ou seja, mostrando isso que o Espírito está falando aqui. Usa a riqueza para algo que seja espiritual, porque assim você vai conseguir
se não percebendo que não é possível agarrar aqui, porque isso só vai trazer dor para o espírito, você vai conseguir, para além de poupar essa dor, construir um futuro espiritual em que você vai ter amigos, vai ter receptores no mundo espiritual, vai construir de fato um caminho do qual você vai poder aproveitar no futuro. Isso. No parágrafo seguinte ele diz: ao viajante que chega a um albergue, lhe é oferecido bom alojamento, desde que o possa pagar. Olha só. Aí vem a questão do merecimento. E aqui ele vai entrar numa questão que é o merecimento espiritual. A remuneração espiritual. A remuneração espiritual, ou a gente pode chamar de bônus hora, né? Como o André Luiz colocou no livro Nosso Lar. Então não é a paga do mundo. Mas aqui no mundo, quando você viaja, você vai se hospedar num albergue, num hotel ou num super hotel 6 estrelas, de acordo com a sua capacidade de paga, né, de pagamento. Então, o alojamento vai ser proporcional à condição financeira da pessoa aqui na Terra. A outro de recursos mais modestos toca um alojamento menos agradável, né, uma pensãozinha e tal. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir sobre a palha. Olha aí. Assim acontece com o homem a sua chegada no mundo dos espíritos. O seu lugar ali está subordinado aos seus haveres. Veja bem, mas agora já não materiais, não financeiros. Ele está fazendo aqui um paralelismo, né? Um paralelo para ser bem didático, a questão aqui do mundo, de viagens do mundo, que a gente conhece perfeitamente. Todos nós podemos viajar de acordo com o nosso orçamento. Viagens 5 estrelas, viagens medianas ou viagens pobrezinhas. Sempre estará relativa, diretamente proporcional à sua capacidade financeira de gastar dinheiro. No mundo espiritual, o mesmo ocorre em relação aos patrimônios morais. Você é automaticamente transposto para o plano de vida espiritual, ao qual os seus haveres morais está diretamente relacionado. Tá? Então, seu lugar no mundo espiritual está subordinado aos seus bens morais. Não será, todavia, prossegue o Espírito, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Aí tem aquela noção dos haveres da alma. Né? Claro. O que você tá? O que a gente? Aí volta lá no primeiro parágrafo. O que a gente pode levar? Quantas lágrimas você enxugou? Exatamente. Só patrimônios da alma. Aí eles vão perguntar: que trazes comigo? Tem uma mensagem, se não me engano, até aqui mesmo, do Evangelho, né? Que é de uma rainha de França. E ela chega lá, ela até reclama na mensagem, dizendo: ninguém perguntou se ela tinha sangue azul. Ninguém perguntou a que casa real ela lhe pertencia. Ela não foi recebida com pompas e circunstâncias e apenas perguntaram a ela: quantas lágrimas a senhora enxugou? E ela ficou decepcionadíssima, porque ela não se lembrava de ter enxugado lágrimas de ninguém. Não tinha feito. Não é? E ela então faz na mensagem a advertência para todos nós. Não é? Então, que trazes contigo? Não se avaliarão os seus bens, nem os seus títulos, mas a soma das virtudes que possua. Eu acho que é justamente isso que o Geraldinho falou. Esse paralelo é muito didático para nós compreendermos e nos programarmos para uma vida espiritual mais feliz. E quando ele estava falando aqui, ele citou essa rainha, e eu me lembrei de outra rainha, sobre a qual eu tenho conversado bastante com ele nos últimos dias, porque li o livro Nas Voragens do Pecado, psicografado pela nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira. A Catarina de Médici, ela foi justamente o oposto disso aqui. Passou uma vida preocupada na manutenção do trono. Em intriga, em fofoca, em ter espião, nisso, aquilo. Uma grande balela que, no final das contas, resultou para ela um grande sofrimento após a morte. Inclusive, esse é um livro muito interessante
cuja leitura nós indicamos. Então, pensar nesse patrimônio espiritual que alivia nossa alma após a morte é muito importante, porque nós falamos aqui da parte positiva, lembrando de Chico Xavier agora. Gente, o choro e o ranger de dentes daqueles que não se prepararam, como diz o Cristo em várias passagens do Evangelho, isso é muito sério. O sofrimento dos espíritos que se dedicaram ao crime, que se dedicaram à deturpação da própria consciência, parece sempre um discurso clichê, retórico, mas há muito sofrimento, pessoal, para aqueles que não se prepararam aqui na Terra. Essa é uma situação muito séria. Então, pensar de fato, de uma forma prática, como o Espírito está propondo aqui, o que eu quero levar, o que eu quero preparar em termos morais e intelectuais para um futuro espiritual mais decente e mais, literalmente, confortável, é uma preocupação que cabe a todos nós enquanto estivermos encarnados aqui na Terra. E agora ele vai entrar na questão que é justamente comparando essas posições. Né? Ele diz assim, ora, sob esse aspecto, o operário pode ser mais rico moralmente do que o príncipe. Concordam conosco? Olha aí, o Espírito está muito claro. Então não é a posição social aqui na face da Terra que vai indicar se a pessoa vai chegar rica no mundo espiritual. E sim a posição moral dela. E nesse aspecto, as aparências enganam. Exatamente. Porque o operáriozinho, ou mesmo uma pessoa até da rua que seja humilde, mas valorosa, ela terá um galardão, talvez moral, às vezes maior do que um multimilionário. Isso é importante, pessoal, e isso é um postulado evangélico muito importante, porque nós aqui no mundo temos o hábito de julgar as pessoas. E aquela pessoa, às vezes, muito desprezada, seja pelo que for, seja pela conduta que é desprezada pelo mundo, que ela pratica, ela pode ter um coração muito mais luminoso que muitas vezes o santarrão, que está dentro da igreja, dentro do centro, dentro da missa. Então não existem, isso é sempre importante a gente frisar, não existem parâmetros materiais para medir o que é espiritual. Não existem. Exato. E por isso que ele diz assim, em vão alegará o príncipe, né, o milionário, que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Aí fazendo alusão às igrejas que venderam títulos no céu. Né? Responder-lhe-ão, os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Então aqui já está dando a receita, Isso gente. aqui é até importante. Isso é a receita. Como que nós vamos... Porque alguns de vocês podem perguntar, tudo bem, eu compreendi filosoficamente o assunto, mas como que eu vou chegar lá? Como que eu vou adquirir bens morais? Como que eu vou adquirir virtudes? Está aqui a receita, por meio da prática do bem. Então, ele faz lembrar aquela outra história também, que nós espíritas cristãos temos que combater, que não existe a salvação pela graça. Não existe dentro da compreensão espírita cristã o fato de que você, simplesmente por aceitar o espiritismo cristão, aceitar Jesus Cristo de Nazaré como nosso modelo e guia, seguir a prática das nossas reuniões públicas e até mesmo fechadas de estudo e prática da mediunidade, que apenas o fato de você ser um frequentador, um estudioso e de boa fé, assumir que esta é a sua fé, não existe a possibilidade disso te salvar. E fala como o Chico define a graça. Não é? E o Chico vai definir a graça como sendo que essa sim é a graça que salva. De Deus. A graça pelo fato de você ser abençoado por Deus, por você ter uma fé, essa graça não salva ninguém. A dogmática. Essa é a graça dogmática, que é a pessoa que bate no peito e diz assim, eu sou cristão, ou eu sou espírita, então automaticamente eu estou salva? Não, tira o cavalinho da chuva, porque não está salva. A graça que te salva, na realidade, é o que Deus nos dá, é a oportunidade de servir. Exato. Olha só, Deus sempre nos dá a oportunidade de servir.
em qualquer posição social que estejamos, seja com a cultura que tivermos ou não tivermos, qualquer um de nós pode servir de uma maneira ou de outra, com os nossos dons, com a nossa inteligência, com os nossos bens morais, nós podemos servir. E até mesmo com os nossos bens materiais. Em qualquer posição, nós somos convocados a servir. Essa convocação é a graça. Agora, se nós não agirmos nessa graça, que é o serviço da prática do bem, por meio do qual nós seremos elevados pela prática da virtude, da caridade, pela aquisição de sentimentos enobrecidos de fraternidade, de esperança, de perdão, de alegria de viver, então essa graça acabará se materializando em obras. Tem um trecho do apóstolo Tiago, na carta dele, que fala muito claramente: a fé sem obras é morta, como o corpo sem espírito é morto. Perfeito, exatamente. Não é? E lembrando, gente, a afirmação de Emmanuel sobre o amor no livro Pensamento e Vida, quando ele nos diz, definindo o amor, amar é, acima de tudo, serviço ao próximo. Então, não tem dúvida. E Kardec, com a bandeira do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Não há salvação. Terminando, então, o Espírito de Pascal escreveu e Kardec colocou essa mensagem extraordinária no Evangelho segundo o Espiritismo, com essa conclusão: com a moeda terrestre pudeste comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Veja bem. Olha aí, minha pergunta. És rico dessas qualidades? Nós vamos chegar diante dos nossos mentores e guias espirituais, e eles vão nos perguntar: que fizestes dos talentos que, em nome de Deus, nós vos damos, né? Vos demos. Então, és rico das qualidades morais que poderias ter adquirido com esses bens? E aí? Se você guardou para si mesmo, para sua própria família, no egoísmo, no orgulho, ou se você se envaideceu da sua cultura, que é quem deturpa, deturpando muitas vezes os cenários da justiça terrestre, né? Da caridade, das relações entre as pessoas, entre os povos. Exatamente. A paz, por exemplo. Nós somos construtores da paz ou estamos aqui jogando uns contra os outros, disseminando discórdia, guerras e pequenos desafetos que vão se tornando grandes desafetos e complicando as nossas vidas, né? Essa é a questão. Se nós tivermos essas qualidades da alma, o Espírito prossegue. Nós ouviremos: "Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas." Isso é lindo demais. És pobre delas? Pergunta ele. Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Quem nada tem, nada poderá reclamar, porque nada deu de si ao outro. Então, termina assim a mensagem de Pascal, na cidade de Genebra, em 1860. Lindíssima mensagem que a gente comentou nesse culto do Evangelho de hoje. Gente, eu acho que para finalizar, não há dúvidas dos motivos pelos quais Jesus tão insistentemente falou do amor, da lei de amor. E sempre dizendo: nisso se resume toda a lei e todos os profetas. O nosso caminho é esse, pessoal: fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. E como diz o Chico, superando essa lei que ainda tem um pouco de ego, a lei que Jesus trouxe para os seus discípulos, disposta lá no capítulo 13 de João, quando ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí é esse serviço, nessa consonância desse amor, como descreve Paulo de Tarso,
que tudo espera, tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. O nosso caminho, com certeza, é esse, o do amor. E admitindo que esse amor seja uma postura ativa na vida. Isso mesmo. Quer dizer mais alguma coisa? Podemos terminar. Acho que foi, né? Bom, pessoal, nós terminamos então a mensagem aqui e nós vamos parar por aqui porque tem uma finalização. Como sempre, nós agradecemos por todos vocês que estão conosco até agora, aqui no Culto do Evangelho, e deixamos sempre o compromisso de que na semana que vem, na quinta-feira que vem, nós estaremos aqui para continuar a nossa conversa, os nossos estudos às 8h30 da noite. E para a gente terminar aqui a live de hoje, Geraldinho vai trazer uma prece para a gente e a gente fecha propriamente. E como a gente sempre gosta de ressaltar, todas as lives estão salvas, ficam salvas aqui nos nossos Instagrams e lá no YouTube da TV Saber Espiritismo. E também no Facebook, para quem gosta do Portal Saber Espiritismo, o Grupo Espírita Saber Amar, também no Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, e também no Transição Planetária e Data Limite, e também no Saber Espiritismo. Ou seja, para quem gosta aí de assistir na plataforma do Meta, do Facebook, tem aí muitas opções. Lembrando que, naturalmente, o canal principal é o nosso YouTube TV Saber Espiritismo. Ok? Vamos, então, agradecer a Deus essa oportunidade. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso pensamento, entregando as bênçãos de Deus, nosso Pai. Vamos sossegar o palpitar de nossos corações, tentando entrar no diapasão do amor que promana das bênçãos celestiais. Neste momento, vamos buscar a paz que preside todos os movimentos da vida, em perfeita ordenação de justiça e caridade. A paz que coordena todos os laços espirituais que unem as criaturas, tanto humanas quanto os animais, quanto os vegetais, a vida nas águas, nas florestas, nos bosques, nos campos, nos ares, a vida nas cidades, a vida que em profusão se prolifera, dando oportunidade ao espírito imortal de experimentar e conhecer, de vivenciar e progredir, de atingir um conhecimento e sedimentá-lo na intelectualidade, na cultura, para que ele possa ser utilizado na frutificação de bênçãos do sentimento mais nobre e mais puro. E nós vamos respirando neste sentimento de amor, este amor que nos une na fraternidade mais simples e mais direta, na espontaneidade de nossos corações sensíveis, na alegria do reencontro com amigos queridos, na alegria da vivência familiar com aqueles corações que pulsam em sintonia com os nossos. E nós todos formamos uma grande família espiritual. Essa família que se ama, que se regozija de encontrar os seus integrantes com simplicidade, sem afetação. Nós nos reencontramos com os amigos de nossas almas, estejam onde estiverem, em nossos lares, em nossos círculos de fraternidade e união, em nossos círculos de trabalho e progresso, em nossos círculos de fé e redenção, mas, sobretudo, nos círculos imateriais, que unem seres encarnados e desencarnados de todos os planos existenciais,
de todos os planetas no universo sem fim. E sentimos, neste momento, todos nós como partes integrantes desta realidade imarcessível, dessa realidade infinita, e sentimos o amor de Deus cobrindo os nossos seres, suas criaturas. E é pelo amor de Deus que nós nos rendemos em prece e agradecemos a oportunidade desta hora, assim neste instante, como pedindo ao Pai que o multiplique em todos os instantes de nossas vidas futuras. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, depois dessa prece maravilhosa que o Geraldinho fez aqui conosco, a gente fecha a live, mais uma vez com o compromisso de nós nos encontrarmos aqui na quinta-feira que vem às 8h30, tá bom? Abração, beijo. Beijo, pessoal. Boa noite. Boa noite.